Muito bem, começamos agora mais um programa Doctor Entrevista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu convidado de hoje é professor de português há mais de 10 anos, já foi radialista e agora está lançando o livro A Semente do Sangue. É o Gedelias de Souza Moreira. Seja muito bem-vindo, Gedelias. Obrigado, Vanesca. É um prazer fazer parte e vir compartilhar com vocês um pouco do que eu fiz, do meu trabalho. É fruto, como você há pouco disse, de uma laboriosa pesquisa. Sim. Foram muitos anos debruçando sobre um computador, sobre uma mesa, um teclado, a fim de pesquisar as nossas raízes, as nossas origens, sobre o evangelho pentecostal em toda a região de Caratinga. Você pegou várias cidades aqui, né? Sim, pra contar eu fiz questão de colocar, né, criteriosamente nas páginas deste livro as cidades que compõem toda esta região. Porque Caratinga, nós temos aqui a sede, que fica na rua Princesa Isabel, número 52, na direção do pastor, hoje emérito, hoje um presidente de honra, pastor Ari Ferreira Coelho. Sim. Mas temos um vasto campo. Parece-me que é um raio de 600 quilômetros que a Igreja, a Assembleia de Deus de Caratinga se estende. Sim. Então nós temos Vargem Alegre, Entre Folhas, São Cândido. Eu, por ser natural de Vargem Alegre, nascido e criado, né, eu decidi fazer uma obra que retratasse mais precisamente Vargem Alegre. Sim. Por ser de lá, por conhecer pessoas que vivenciaram como foi sofrido, como foi difícil quando tudo começou. Lá em meados de 36, 37, precisamente, chega em Caratinga um soldado da Polícia Militar por nome de Antônio Teixeira. Este policial chegou, passou a residir na rua Capitão Paiva, juntamente com sua esposa. E ali residindo, sendo um policial, ele também trouxe a mensagem do Evangelho. A semente do Evangelho foi plantada. E, segundo os historiadores, este missionário, este pastor, né, este irmão, Antônio Teixeira, ele resolveu a fazer os cultos domésticos, que deu muito frutos no princípio. E hoje muitos não fazem. E interessante que subiam a família. Subia uma irmã, por nome de Irmã Carneira, conhecida popularmente como Irmã Carneira, ela com seus filhos, simples, humilde, de chinelos, né? Açoitados, até incomodados com o frio que se faz em Caratinga, e ela ouviu os louvores da harpa cristã, a mensagem sendo ali pregada. E esta foi a primeira a se render aos pés de Cristo. Essa foi a primeira a aceitar a Jesus. Você começa contando a história da Assembleia de Deus, mas você acaba também abordando outras igrejas também, né? Eu tô vendo aqui. Eu fiz questão de colocar que em Vargem Alegre, o trabalho começou em 39, pela família do irmão Sebastião José da Gama. A família Gama, que foi que introduziram o Evangelho Pentecostal em Vargem Alegre. E já era Assembleia de Deus ou não? Eles pertenciam à Assembleia de Deus de Caratinga. Ah, sim. Lá era congregação. Sim. E aí depois você conta um pouquinho também das outras igrejas, né? A presbiteriana, a batista. Eu, quando estava escrevendo, eu tive que ir a vários lugares, né, tomar um café, bater um papo com as famílias. E tendo contato com as pessoas mais antigas, eles me disseram que aceitaram Jesus na igreja presbiteriana. E ali aceitando, com o passar dos dias, com o passar dos anos, veio, com o advento pentecostal, surgindo na cidade das Palmeiras, veio o interesse, a vontade de conhecer este movimento pentecostal. E a Maria Pedreirinha, esposa do irmão Gama, estava em tratamento aqui na cidade. E ela pernoitava na pensão de um nome, né, para a nossa Caratinga,
que foi a irmã Sadida. A irmã Sadida tinha uma pensão, era pensionista, e ela influenciou Maria Pedreirinha ao evangelho pentecostal. Ela foi curada na sua casa, na sua pensão. Sendo ela curada, ela resolveu migrar para as Assembleias de Deus. Sim. E quando começa a história, assim, contando da presbiteriana, batista, por que você resolveu também, já que a princípio a ideia era contar a história da Assembleia, né? A igreja presbiteriana inicia-se em Caratinga em 19. Em 1919, os precursores do evangelho, que deve-se muito à família Leitão, eles que trouxeram o evangelho presbiteriano para nossa Caratinga. Mas já existia, com pouco progresso, na rua Raul Soares, os crentes metodistas. Então já existia ali muitos crentes aqui na nossa Caratinga, mas como que eu explico? Os metodistas foram os primeiros, depois vieram os presbiterianos, que fizeram um trabalho muito bom em toda a região e iniciaram também a educação, né, dando prioridade à educação. E depois que veio a presbiteriana, chega às Assembleias de Deus em 37. Aí muitos deixaram e foram para a Assembleia de Deus. Sim. Por que você decidiu escrever sobre essas histórias? O que te motivou a escrever sobre sobre a Assembleia, sobre as outras igrejas? Sempre fui um menino que crescia adulto. Nunca fui um menino assim que provei das etapas, das fases, né? Infantis. Nunca. Sempre fui uma criança que crescia adulto. E muito curioso. Né? Comecei aos 12 anos com trabalhos na igreja, né? Atendendo. E eu me lembro, até me emociono, porque foi um trabalho muito lindo, muito maravilhoso, que eu fiz com as crianças com apenas 12 anos. E o pastor Joselino da Silva, que no caso me concedeu a sua biografia e que consta nesta obra, foi meu pastor desde a infância até a adolescência, e ele me deu prestígio, deixou eu fazer um trabalho. E ali, envolvido com criança, com escola bíblica dominical, eu busquei saber um pouco de como tudo começou. E eu encontrei nos discos e em uma Bíblia já bem poída pelo tempo, uma data, 1956, inaugura-se o Templo das Assembleias de Deus na Avenida Cândido Machado, aqui no centro de Vargem Alegre. O primeiro pastor a pregar em toda a região foi o pastor José Gonçalves de Oliveira, que passou pelo campo de Caratinga por 2 gestões. E ali eu comecei a perguntar, tem algo escrito, tem alguma coisa documentado? E como os irmãos são uma boa parte que eu conto no livro, que a Assembleia de Deus de Caratinga foi formada por analfabetos e por negros, pessoas afastadas das letras. Então, assim, não tinha muito documento, não. Eu tive dificuldades a princípio porque não encontrei muita informação escrita, mais oral. Sim. Mas aí então eu fui impulsionado a partir desta data de escrever sobre a semente do sangue. E por Ou que seja, a semente do sangue? Muito bem. Nós conhecemos através do tempo, da história, conhecemos a história do Coliseu em Roma, já lemos sobre as catacumbas de Roma, sobre a igreja primitiva e sobre os primeiros cristãos que começaram a levantar a bandeira da evangelização pelo Brasil e que tiveram N dificuldades devido às perseguições, às afrontas, quis amordaçar a igreja, quis parar a igreja, mas sempre quando tentavam, levantavam milhões. Então, tivemos perseguições. Eu provo no livro de uma perseguição com a jovem por nome Noemi, num córrego por nome Palestina, que fica no município de Bom Jesus do Galho.
A Noemi faleceu, uma jovem solteirona, subitamente. Trouxeram o corpo em uma padiola para sepultar no distrito de Passadés, que pertence a Bom Jesus. E o coveiro não quis sepultar por ela ser uma crente. Pararam o enterro e não quis sepultá-la. E com muita insistência, com muito pedido, os crentes acuados, muitos descalços, segurando aquele caixão, ficaram assim temerosos, com medo. Vai construir, assim disse o coveiro, um cemitério só para atender vocês, que para sepultar aqui tem que ser batizada, e foi falando. Era aquela briga, né, do catolicismo com os protestantes. No princípio foi muito difícil. Os nossos irmãos de Entre Folhas, Vargem Alegre e São Cândido tiveram as Bíblias que foram levadas, colocaram em um saco e sepultaram ao pé de um cruzeiro que fica em São Cândido. Eu fui para conhecer, como historiador que sou, e chegando lá está lá mesmo o cruzeiro. E todos os moradores, sem distinção de religião, puderam testificar que isso aconteceu em São Cândido, que recolheram as Bíblias de crentes e aqueles que não também confessavam fé, e levaram em um saco de fibra, e antes de colocar o cruzeiro, foram sepultadas primeiro as Bíblias. E de outros queimaram também. Por isso a semente do sangue, mostrando esse desafio, né? Esse sofrimento. Esse sofrimento. Interessante a sua ressalta, porque a semente do sangue é porque nós tivemos irmãos que foram mortos, apedrejados, vários batismos em água, porque eles batizavam em rios, foram impedidos, vários desfiles deixaram de acontecer. Tivemos um irmão, um pastor, né, que morreu na Serra do São Pedro do Avaí. Os crentes mais antigos que me acompanham neste momento, os pastores que me assistem, com certeza devem estar recordando e lembra até qual foi o pastor que estava com a sua bicicleta Monarch, com a sua Bíblia bem amarradinha na garupa, e ali veio um jipe e passou sobre esse pastor. E essas histórias você conta aqui no livro também ou não? Ou algumas delas só? Algumas. Algumas, né? Eu não fui muito tacanho, eu não bati, né? Eu evitei, fui por outros lados da história para mostrar para você como as Assembleias de Deus é uma potência, hoje ela é respeitada pelo Estado, pelas autoridades, mas que no passado teve uma forte resistência. Sim. É tanto que os professores que começaram há 50, 60 anos, muitos foram impedidos de trabalhar. Sim. Os inspetores não deixavam protestantes lecionar nas escolas públicas. E quando começavam, perseguiam até a professora ou o professor deixar. E eu tenho registro disso. Sim. Eu vou te interromper só um pouquinho, que nosso tempo do primeiro bloco terminou. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos contando mais sobre o livro que o Gedelias escreveu, A Semente do Sangue. Rapidinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre o livro A Semente do Sangue, vai ser lançado agora, né, no mês de março, a previsão pelo Gedelias de Souza Moreira, que é professor de português já há mais de 10 anos, já foi radialista e agora também escritor, né, Gedelias? Sim. É triste contar a história da forma que realmente aconteceu, mas a gente faz, né, dá volta por cima e tenta mostrar para os irmãos, né, que foi um trabalho sofrido, mas que vale a pena voltar ao tempo, vale a pena conhecer. E o lançamento eu vou fazer na Câmara Municipal de Vargem Alegre. Tá? Agora está previsto para o mês de março. Finalzinho de março? Para o dia 16, Sim. Que vai acontecer, vai dar num sábado, e é véspera da festa do aniversário de Vargem Alegre. Ah, muito bem. Eu estou vendo aqui que, além de muitas pesquisas, né, pelo que você me disse aqui, foram depoimentos, vários depoimentos e muitas fotos, tá vendo? Ele ilustra. É um livro, né, bem carregado de imagens. Sim. Eu fiz questão de mostrar a Igreja Batista de Entre Folhas,
que ela começou em 33, pelo médico recém-formado, Dr. Ubaldino Guzmão Figueira. Esse médico, além de tratar das chagas, das moléstias do povo, levava pão e peixe, levava a palavra de Deus. Ele conseguiu angariar muitos para o Evangelho. Muitas pessoas difíceis de se converter renderam aos pés de Cristo. Deve-se a ele a primeira igreja batista de Entre Folhas. Sim. E com quem você contou de ajuda, de apoio para poder fazer o livro? Bom, vários depoimentos, vários relatos orais, como do irmão Pedro Inácio Franco, já de saudosa memória, o pastor Altivo Teodoro de São Cândido, hoje jubilado. Tivemos também com o pastor Joselino, que é de Vargem Alegre. O pastor Juca Teodoro, eu estive em Ipanema, ele também parou um pouco para me ouvir e me concedeu estas informações. O Aías Moreira, também de Entre Folhas. E vários outros irmãos que pararam, né, com os afazeres para me ouvir, porque eu levava as perguntas e eles me atendiam. Quantos anos de pesquisa? Foram 9 anos. 9 anos de pesquisa. Eu uso falar 9 anos de muita pesquisa, de muita busca. E que me custou, tá? Tempo. Eu cheguei a ficar frustrado, desanimado, mas Deus me deu graça, Deus me deu coragem, que eu sou muito persistente. E hoje eu consigo concluir a primeira edição, meu primeiro livro. Sim, eu tô vendo aqui que a capa é do Edra, né? Do Edra. Pois é. Quando eu pegava nos meus baús e deparava com as imagens dos templos, eu quis uma igreja que voltasse ao passado, que quando você pegasse a capa, tivesse gosto de lembrar daquela igreja que está lá num rincão, lá numa grota, lá num bairro, lá num córrego, nos grandes centros, e que sempre a gente encontra as Assembleias de Deus. Sim. Então, o Edra ficou com a responsabilidade de ilustrar a capa do meu livro. E quando ele me apresentou toda a arte, eu fiquei sem escolha. Porque foram 4 que ele me apresentou. Eu falei assim, olha, eu não tenho escolha. Então ele tem um grafite, né? Ele realmente tem a arte, ele tem o dom. E eu fiquei muito feliz com tudo que ele fez. Ficou muito bem feito, muito bem trabalhado. O diagramador Denilson Ribeiro trabalhou muito bem com o livro, uma pessoa muito serena, muito técnica, muito tranquilo e que me atendeu muito bem. Eu estou muito feliz, muito realizado com a diagramação também. A capa, e você que for adquirir, que já se encontra nas livrarias da nossa cidade, eu já deixei um exemplar, você vai encontrar uma riqueza cultural, uma riqueza de imagens, datas, vai ser uma referência, é um livro de cabeceira. É interessante que você também que deseja ao sacerdócio, você que tem vontade de ser um obreiro, tem vontade de ser um pastor, temos aqui muitos testemunhos, muitas lições, muita estratégia de missões, de trabalho, e que pode ser útil para você que está começando a ser um obreiro, ou na formação, na preparação para a obra, para a seara. Que tem muitos que são chamados, Vanesca, para a obra, para fazer isso aí. Mas tem muitos que são empurrados também. Sim. Eu vejo aqui que são vários depoimentos. Tem alguns, assim, vários você já citou aí, né, depoimentos, mas o que mais te marcou nesses depoimentos aqui? Ou quais, né? Olha, o que muito me marcou foi a questão de uma irmã me dizer, em São João do Oriente, que foi para as Assembleias de Deus por conta da saudação. Ah, é? Simplesmente por falar a paz do Senhor. Olha só. Outra é porque gostava muito da oração, aquela oração com barulho. Todo mundo com aquela condição de orar ao mesmo tempo e em voz alta. Outros por conta de oportunidades. Porque a Assembleia de Deus abrasileirou-se. Né? Chegaram aqui em 1910. Em 1910, chega em Belém do Pará 2 missionários, Daniel Bergen e Gunnar Wingren, provindos de Chicago, Estados Unidos, lá que eles aprenderam a fé pentecostal,
e frisavam em seus sermões que Jesus salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu. Então eles frisavam o batismo com o Espírito Santo. Chegaram em Belém do Pará. Só que esse trabalho ele se espalhou rapidamente por todos os estados. Então chega em Belo Horizonte, em 1927, Clímaco Bueno Asa. Este missionário, ele inicia seu trabalho pentecostal em Belo Horizonte. Em Caratinga, o pastor José Gonçalves de Oliveira foi o primeiro pastor em Caratinga. Depois tivemos o pastor Geraldo de Freitas. O pastor Geraldo de Freitas, ele proibia os irmãos de ouvir o rádio. Era proibido ouvir rádio. Depois foi uma polêmica muito grande sobre o uso da televisão. Eu lembro dessa época, ainda é da minha época. Pois é, pois Na minha época ainda tinha. Não podia ver Imagina televisão. se fosse o tempo deles, hoje a internet, o celular, o WhatsApp. Que polêmica, né? E eles usavam, né, excluir. Membro era excluído. Era excluído. Hoje não se usa falar. Ele é desligado, ele pediu para se desligar, mas naquele tempo usava-se ser excluído. O pastor José Alves Pimentel, que é um grande nome para o Vale do Aço, ele excluía crentes no meio da rua. Ah, era? Sim, os crentes desciam do ônibus sem saber o que estava tratando lá, ele via, logo ele já dizia, está excluído em nome de Jesus. Mas mesmo com aquela forma autoritária, com aquele cajado pesado, ele era muito amoroso, muito simpático, e os crentes amavam José Alves Pimentel. Sim. Mudou-se muito essa questão, né? Com o passar dos anos, mudou muito. Hoje, a Assembleia de Deus é mais uma igreja clássica, como a batista, a presbiteriana, a metodista, né? Mas quando ela chegou, lá em 1910, era uma igreja assim, muito criticada, muito rotulada, e o povo, né, via com certo preconceito, né? E tem uma parte que eu falo no livro que eles achavam que era um misticismo, era um espiritismo forte, quando o Espírito Santo descia sobre o templo. Então os crentes, né, no passado eram crentes fervorosos. Eu não digo que hoje não tem, mas eram mais fervorosos. Então eles gritavam mesmo, oravam alto, né? E tem o falar em línguas estranhas, que está em Atos capítulo 2. Então isso incomodou muito no princípio e atrapalhou um pouquinho a continuidade. Sim. Mas mesmo assim, a igreja ela permanece triunfante. Sim. Inclusive completou 100 anos agora, né, em 2011. Sim, foi um trabalho muito grande que aconteceu em todo o Brasil. 100 anos. Né, os 100 anos das Assembleias de Deus. Em Caratinga, permitindo o Senhor, Deus me dando vida, em 2037. Ela completa também 100 anos que se encontra na cidade das Palmeiras. Sim. 100 anos na rua Princesa Isabel, número 52. Sim. O seu livro, na verdade, além de fatos históricos, aqui, depoimentos históricos, é também uma homenagem, né, a esses precursores. Né? Certo. É um livro autobiográfico. Eu mesclei fotos, biografia de pastores e algumas narrativas que eu uso para falar um pouco da história daquela igreja. Sim. Como foi construído? Os irmãos construíam, olha, pensa bem, Vanesca, os irmãos construíam templos à noite. Trabalhavam durante o dia e quem era carpinteiro, pedreiro, servente, as irmãs iam para a igreja para ajudar a carregar tijolos, pedras. Foi assim que começou, né? Sempre com doações. E muitos obreiros que eu trago à memória eram voluntários. Imagina trabalhar o dia todo e cuidar da igreja sem receber. O obreiro é digno do seu salário. Mas, no princípio, a dificuldade era tanta que eles precisavam de fazer a obra do Pai, trabalhar para cuidar da família, né, e não recebiam. Hoje eles são, né, obreiros que recebem, tem uma ajuda, né, que a igreja dá para estes obreiros. Sim. Eu menciono
a biografia do pastor José Gonçalves de Oliveira, pastor Geraldo de Freitas, Benevenuto de Araújo, que é o pastor Bené, o saudoso, muito querido pastor Geraldo de Sales, que foi pastor aqui em Caratinga e precocemente veio falecer em um acidente automobilístico, quando voltava para Valadares, e nós perdemos pastor Geraldo de Sales. E interessante conhecer, que eu falo no meu livro, que ele já estava fazendo já convites à pessoa do respeitado pastor Ari Ferreira Coelho. Que por tantos anos ficou aqui à frente, né, da Assembleia de Deus. Há mais de 40 anos, ele assumiu a direção do Santo Ministério, respeitado Ministério de Caratinga, e também da Santa Igreja, as Assembleias de Deus. Eu gostaria de agradecer a sua presença, o nosso tempo terminou, né? Parabéns pelo trabalho. E as pessoas que quiserem adquirir, então, né, agora só procurar as livrarias, né? Já está nas livrarias aqui de Caratinga, né? Tem comigo, e nós faremos o lançamento na Câmara Municipal em Vargem Alegre. Você é o nosso convidado a me prestigiar, a honrar com a sua presença. Teremos várias apresentações no dia, e eu vou estar lá te recebendo com maior carinho, com maior atenção. Muito obrigada pela presença, então. Parabéns pelo livro. Viu? Obrigado a você, Vanessa, que me permite estar aqui participando dessa entrevista na Rede Docton TV. Não, esse é um espaço mesmo para as pessoas aqui da região contarem suas histórias, falarem dos trabalhos, né? É um prazer para a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Eu vou ficando por aqui, então, e a gente se vê no próximo programa Docton Entrevista. Até lá!